Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muito bom dia, minha gente. Paz, saúde, alegria, prosperidade para você. Muito obrigado por você estar conectado com a gente, ou ligado aqui nessa emissora, Agindo Deus, quem impedirá, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, aqui trazendo reflexões diárias para abençoar você, para enriquecer a sua vida, para fortalecer a sua fé e para trazer sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra para abençoar você e para que você fique mais pertinho de Deus. Seja sempre bem-vindo. Aliás, muito obrigado a você que nos acompanha aqui pelo rádio, pelas redes sociais, pelas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube. Um grande abraço para todos vocês e para você que também tem enviado a sua participação pelo nosso WhatsApp que a gente divulga aqui. Aquele abraço a você. Uma grande maioria pede oração, alguns mandam um abraço. Inclusive, a semana passada, uma ouvinte aqui de Curitiba, ela escreveu para a gente. Ela disse assim: olha, pastor, estou sendo edificada ouvindo vocês aqui todas as manhãs. Que beleza, que maravilha, é isso mesmo. Importante que você cresça, desenvolva e prospere caminhando com a gente aqui nessas manhãs de fé e milagres que declaramos para você que nos ouve logo de manhãzinha aqui, uma manhã profética para um dia de excelência para todos nós. Meus amados, daqui a pouquinho eu vou entrar com a palavra e no final tem a oração da fé, mas eu quero fazer aqui 2 convites. O primeiro convite é o seguinte: todos os domingos, às 9h30 da manhã, estamos nos reunindo com algumas famílias no presencial, exatamente, no Hotel Estação Express, na Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. E você é bem-vindo para estar com a gente. O segundo convite, para você que mora na cidade de Campo Largo, aqui na região metropolitana, dia 5 de dezembro, às 3 horas da tarde. Vamos estar aí com a nossa equipe, a Jornada da Fé, para uma tarde de milagres e maravilhas. E você é o nosso convidado a estar com a gente aí no Hotel Campo Largo, Avenida Vereador Arlindo Chemin 611, mas será dia 5 de dezembro, tá bom? E por último, o nosso WhatsApp para algumas informações que você queira, 99615 5162, 99615 5162, código de área 41. Muito bem, vamos então agora para a palavra da fé e depois eu quero orar por vocês e com vocês. Eu quero começar aqui com uma frase. O autor aqui é desconhecido, mas essa pessoa aqui disse o seguinte: se um dia disserem que seu trabalho não é o de um profissional, lembre-se, a Arca de Noé foi construída por amadores. Profissionais construíram o Titanic. Tá bom? Essa é só uma frase aqui para a gente iniciar a nossa conversa de hoje. É o seguinte, amados, você trabalha com liderança? Você se considera um líder e tem alguém que você lidera? Você tem a sua própria empresa, o seu próprio negócio? E você tem funcionários? Ou pretende isso? Hoje, a reflexão de hoje, nós vamos falar um pouco, vou dar um título aqui: um time campeão. Um time campeão. Vou começar aqui com os 12 discípulos que se tornaram apóstolos, os 12 de Jesus. Olha que interessante, em Lucas capítulo 6, o verso 12 e 13 diz assim: e aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de
apóstolos. 12 apóstolos, né? Muito bem. Então, o foco está aqui. A nossa conversa está bem aqui. Esta palavra, eu creio que vai ajudar você na sua vida espiritual e também nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus relacionamentos interpessoais, né, entre pessoas, né? Creio que vai ser bênção para você. Então, olha que interessante isso aqui. Com 12 apóstolos, o nosso Salvador Jesus criou a maior, ou seja, a mais duradoura, a mais rica, a mais popular organização do mundo. Isso mesmo, Jesus. Você viu aqui no texto que eu li, né? Ele passou a noite toda falando com o Pai, em oração, porque ele já tinha pessoas que o acompanhavam, mas ele queria escolher 12. Então ele buscou um tempo com Deus. Olha que bacana essa primeira parte aqui, aprendendo com Jesus. O próprio Jesus falou com o Pai durante a noite, porque no dia seguinte ele ia ter uma decisão importante, escolher 12 pessoas. Então, a primeira coisa, antes de você realizar as suas escolhas, né, seja uma sociedade, seja um negócio, seja lá o que for, fale com Deus primeiro, peça a Ele direção, peça a Ele sabedoria, né, para que você tome a decisão correta, né? Tá certo? Agora, interessante que as escolhas aqui de Jesus foram feitas não com base na aparência ou atração pessoal, mas partindo do princípio da diversidade de talentos, temperamento, experiência. Interessante isso aqui, né, gente? Por quê? Porque Jesus sabia que pessoas heterogêneas tornam uma equipe bem mais fortes, né? Ou bem mais forte, né? Então, estamos aprendendo hoje, estamos aí no início de uma nova semana. Eu creio que toda nova semana, inclusive no caso aqui no Brasil hoje é feriado, né? Hoje é feriado nacional. Que Deus abençoe o nosso país, o nosso querido Brasil. Então estamos iniciando uma nova semana. E eu sempre tenho dito, quando a gente começa algo, uma nova semana, um novo ciclo, a gente tem que ter o quê? Expectativa, né? Tem que ter esperança, tem que estar motivado. Então esse é o nosso desejo, que você que nos ouve, você que está tendo, eu digo assim, um privilégio, eu me considero um privilegiado estar falando com vocês. E eu creio que vocês também são pessoas privilegiadas em poder estar me ouvindo. Exatamente, vice-versa, né? Privilégio de ambas as partes. E acima de tudo, nós, eu aqui, vocês aí, nós somos privilegiados por termos Deus como o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. O nosso Deus que nos amou de tal maneira que Ele fez um grande investimento. Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer numa cruz, para salvar você. Então, meu amado, minha amada, que coisa maravilhosa. Se entregue totalmente ao Senhor Jesus, porque Jesus está sempre dizendo o seguinte para mim e para você: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora eu poderia analisar aqui vários discípulos de Jesus, ou apóstolos, mas eu separei aqui apenas 3. Aliás, 4, tem 4 aqui. Vamos ver aqui o que a gente pode aprender com o perfil de alguns dos discípulos que assessoraram Jesus. Eu separei aqui o André. O André, ele era um empresário. O André, ele era sócio no negócio de secagem de peixes. Então aqui o primeiro, André, empresário. A pergunta é, você que está me ouvindo agora, qual é a sua profissão? Qual é o seu talento, a sua habilidade, a sua tarefa? Talvez estou falando com empresários, profissionais liberais, autônomos, trabalhadores, empregados, enfim. Então André era um empresário. Segundo, separei aqui Mateus. O Mateus era um bom homem de negócios. Ele adaptava-se bem a qualquer meio social, havia sido dotado com a capacidade de fazer amigos. Olha que interessante, capacidade de fazer amigos e de se dar muito bem com uma grande variedade
de pessoas. Então Mateus era um eficaz homem de propaganda e angariador de dinheiro. Olha que interessante. Eu estou lendo aqui um resumo do perfil de alguns dos que assessoraram Jesus, os discípulos. Então você vê que Mateus ele já era mais amplo, né? Ele já tinha assim facilidade com as pessoas, né? Então você vê, era um camarada bom de propaganda, né? De facilidade de angariar dinheiro, né? Olha que interessante. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque a gente tem que aprender com esses homens aqui. Eles tinham suas habilidades, Jesus os escolheu. E eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que você não me ouve por acaso. Você não está atento ao que eu estou falando por acaso. Eu creio que eu também não estou aqui e Deus não tem me permitido estar aqui por nada. Não, é por propósito. Eu creio nisso, em propósito. Eu sempre falo, né? A gente tem propósito. Deus nos deu uma missão, Deus nos deu um desígnio. Né? Então é isso, não é só para mim, para você também, ok? Olha, interessante o Tomé. Eu vou falar do Tomé. O Tomé, ele era cético, mas leal e um líder da aldeia onde vivia. Tomé, apesar da pouca instrução que ele tinha, ele possuía uma mente perspicaz, né? E de bom raciocínio. Olha que interessante isso. Ele era possuidor de uma única mente, de fato, analítica dos 12. Ele era o analítico dos 12. Por isso que Tomé ficou com aquela fama de incrédulo, né? Porque ele era analítico, né? Então Tomé era realmente vamos assim dizer, o cientista do grupo, né? Olha que bacana isso, gente. Isso aqui tem tudo a ver. É bom para você aprender isso aqui com a sua família, né? Por exemplo, você que é pai e mãe, se você tem 2, 3, 4 filhos, né? A partir de 2, né? Ou se for só um é uma coisa. A partir de 2, você vê, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua... É diferente, não é? Temperamento, talento, habilidade. Isso é bonito, isso é uma diversidade, isso é bacana. Quando a gente compreende a gente próprio, né? Primeiro a gente tem que entender a gente, para compreender o outro, né? Então é interessante, porque daí você convive melhor com as pessoas. Convive melhor, não é? Isso é muito importante você entender. Então Tomé, ele era o cético da turma, né? Mas ele tinha sua importância, porque quem escolheu ele? Foi Jesus, tá certo? Então é importante isso aqui, somente para gente que trabalha com pessoas, né? Eu na área da liderança, a gente está sempre inspirando, ensinando, né? Buscando dar exemplo e passando informações para líderes. Isso que eu estou ministrando nesta manhã se aplica à liderança, seja de negócio, de empresa, de ministérios. É assim que funciona, né? Imagina se todo mundo fosse igual. Imagina se Jesus escolhesse 12 Tomé. Como é que ia ser? Ia ser complicado, né? Mas se ele escolhesse 12 Mateus também, entendeu? Não, ele escolheu gente diferente. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Então eu creio que essa palavra de hoje vai clarear muito você, que talvez está tendo um conflito com pessoas, conflito de gerenciar alguma empresa, um negócio, justamente por desentendimentos, né, com certas pessoas, né? Então é importante você entender, tá? Essa questão aqui das diferenças das pessoas, né? Outro personagem aqui, o Pedro. Ó, Pedro, ele tinha sido um mercador, né? Ele era um organizador muito eficiente nas diversões e das atividades de recreação dos 12. Enfim, sua função era de motivador do grupo. Olha que interessante. Pedro foi aquele, né, que estava junto com os demais no barquinho, no bar, quando teve uma grande tempestade, e aparece ali Jesus andando sobre as águas, não é? E todo mundo ficou com medo, achando que era um fantasma e tal. Pedro já falou, opa, se é o Senhor eu quero ir ao teu encontro. E Jesus disse, vem Pedro. Então o Pedro tinha essa coisa, né? Essa coisa assim, motivador do grupo, encarava a coisa, já falava na hora e já queria ir para a prática, né? Então eu separei apenas 4, mas Jesus chamou 12, cada um com o seu estilo. Agora interessante, vamos usar uma linguagem aqui de negócios aqui dentro desse ensinamento. Jesus, ele não possuía um departamento de marketing, né? Jesus não tinha isso, um marketing, né? Ou de logística, ou de vendas. Mas Jesus era possuidor de uma visão estratégica muito interessante.
Então Jesus veio com uma estratégia, veio com uma visão. Então essa semana a gente vai estar falando um pouco sobre isso, da importância da visão, da importância de uma estratégia boa. No final dessa reflexão, você sabe que a gente ora. Justamente vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê uma estratégia. Quem sabe você está precisando resolver um negócio teu, né? E você não está tendo uma visão clara, você não está tendo algo direcionado, talvez você está confuso e você está falando, puxa, essa palavra está sendo interessante. Então lembre-se de uma coisa, você vai fazer o possível, você vai fazer o melhor possível daquilo que compete a você, a tua parte humana fazer. Mas lembre-se, Deus pode fazer um milagre. Nós cremos em milagres. Então, olhando aqui essa palavra de hoje, a gente percebe então, repetindo, Jesus não possuía um departamento de marketing, logística ou vendas, mas Jesus ele tinha uma visão estratégica muito tremenda, né? E, por exemplo, ele poderia ter recrutado na época alguns dos maiores conhecedores das leis de Deus, mas sua visão não sairia das paredes da sinagoga. Parou para pensar nisso? Você já pensou? Se Jesus escolhesse 12 conhecedores das leis de Deus, que confusão que não seria? Pensa bem. Ele escolheu gente, né, de vários níveis. Você está compreendendo? É verdade que, você sabe, né? É verdade que um dos 12, o Judas, o traiu, né? E sabemos também que era um propósito de Deus isso. Então, mas quem de nós, eu ou você que está me ouvindo agora, quem de nós teria a capacidade de acertar nas escolhas, nas decisões de 11 vezes em cada 12? Né? Dos 12, né? De 12, um traiu. Mas eu te pergunto, eu ou você, qual de nós aqui a gente pode escolher 11 e acertar? Né? Com certeza a gente não vai acertar tudo. Mas Jesus acertou. Né? Apenas um que houve ali o Judas, o traidor, né? Agora, se nós, né, vamos assim frisar isso aqui, se nós tivéssemos essa capacidade, com certeza seríamos as pessoas mais bem-sucedidas do planeta Terra. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você está pensando assim, puxa, eu errei em chamar fulano para fazer parte da minha equipe, eu errei nisso, naquilo. Gente, a gente está aprendendo, não é verdade? Né? Eu com a minha experiência, eu já tive a oportunidade de ter empresas na área do ramo imobiliário. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre abordo isso. Trabalhei na área de recursos humanos, sempre lidando com pessoas, né? E é desafiador. Fiz escolhas maravilhosas e acertei, teve outros que não acertei. Por quê? É assim que funciona. A gente não vai acertar tudo, mas temos que buscar aprimorar. A gente tem que aprender. Se você fez escolhas lá atrás que não deu certo, aprenda com isso a fazer melhores escolhas agora. Compreende? Então, a palavra de hoje e durante essa semana a gente vai discorrer um pouco, algo assim para motivar você, para que você não se desanime. Porque uma coisa é certa, onde tem pessoas, onde tem ser humano, né, evidentemente vai ter algum tipo de problema. Concorda ou não? É ou não é? Eu sempre faço uma comparação, não espero que você me entenda. Às vezes, por exemplo, você for no cemitério, né? Lá está aquele silêncio absoluto, né? Lá não vai ter problema. Se está tendo algum problema lá, é porque algum ser humano que está vivo que fez alguma coisa, alguma arte ali. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, ou seja, onde tem gente, né, vai ter desafios. Né? Vai ter desafios. Então, Jesus lidou com pessoas. Nós lidamos com pessoas, você também lida com pessoas. A partir de uma família se lida com pessoas. Né? Eu sempre digo o seguinte, no meu caso aqui, eu sou filho único. Então, no meu caso, eu não tive problema com meu irmão, porque eu nunca tive irmão, né? Eu sou filho único. Então, mas se você próprio, na sua própria família, né? Conheço colegas meus que tem lá 2, 3, 4, 5. Esses dias eu conversei com um que tem 10 irmãos, tá tudo vivo, né? Que bom, né? Mas a gente percebe ali, eles são meio divididos, né? Por quê? É na família, então tem que entender isso. Cada um na sua, cada um com seu talento, a sua habilidade. Essa palavra de hoje, para que você tenha uma equipe bacana, é você aprender com Jesus, que escolheu 12, né? E cada um tinha o seu temperamento, né? Houve ali uma diversidade
de talentos, né, de pessoas que tinham habilidades diferentes. E foi uma bênção, tá certo? Então, eu quero orar nesse momento. Eu sinto que é o momento da oração justamente para abençoar você, a sua vida, a sua família, o seu dia, o seu trabalho, os seus negócios. E pega essa palavra e Deus vai te dar um direcionamento a partir da palavra de hoje. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por esta palavra, por esta reflexão do dia, Senhor. Ó Deus, dê a mim e a todos os nossos ouvintes sabedoria, capacidade, habilidade naquilo que depende de nós, o nosso convívio com pessoas, a começar com a nossa família, com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos irmãos e irmãs de fé. Ó Deus, que possamos ser bênção, que através de nós outras pessoas sejam abençoadas, que possamos nos entender e possamos entender o outro também, para que não haja divisão, para que não haja pessoas assim se desentendendo porque não sabe o seu papel na empresa, no ministério, na própria obra de Deus. Então Deus nos dê graça, força, que hoje seja um dia de excelência, seja um dia de bênçãos, que todos sejam um instrumento de bênção nas tuas mãos. Dê capacidade a este homem, a esta mulher, abençoando os empresários, os empreendedores, os trabalhadores, abençoando o autônomo, o profissional liberal, abençoando aquela que gerencia a sua casa, aquela mulher que cuida do lar, aquele homem que trabalha no seu negócio próprio. Seja abençoando, prosperando, que essa semana seja uma semana de um grande mover do teu Espírito, Senhor, para levantar pessoas certas, para as funções certas, para estar no lugar certo. Abençoa os casais, abençoa a família, abençoa os jovens, abençoa os adolescentes, as crianças, abençoa o vovô, a vovó, abençoa todos que estão conectados conosco neste momento e que recebeu essa instrução espiritual. Abençoa a saúde física deles, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ó Deus, renove as forças de todos, que os enfermos sejam curados e a tua provisão venha sobre todos que recebem esta instrução de hoje e recebem também a oração da fé, em nome de Jesus. Pai, abençoa também aqueles que têm abençoado o nosso ministério, aqueles que têm plantado a sua semente de fé, sendo um agente de Deus, depositando a sua oferta para manter esse projeto, para que possamos continuar toda semana aqui nesta emissora, levando essas palavras aqui pela manhã para abençoar e encorajar a fé dos nossos ouvintes. Onde chega essa palavra, chega ali o agir de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados e queridos, tenham um dia de excelência, um grande abraço a todos vocês e, permitindo Deus, eu volto amanhã com mais uma palavra de fé para abençoar você em nome de Jesus. Se você deseja compartilhar algo bom com a gente pelo nosso WhatsApp, 99615-5162. 99615-5162. Um grande abraço e até a próxima. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.